Olá, minha irmã, olá, meu irmão, bem-vindo a mais um programa Palavra Viva. Mais uma oportunidade de estarmos juntos e partilharmos a alegria do nosso Evangelho, a alegria da experiência de Deus que nos proporciona esse momento, essa oportunidade, essa providência de rezarmos, partilharmos, de nos colocarmos na presença do nosso Senhor. Hoje é um dia muito importante para nós, o dia que comemoramos o Imaculado Coração de Maria. Ontem nós comemoramos o Sagrado Coração de Jesus e são exatamente esses corações, o coração de Maria e o coração de Jesus, que devem ser o exemplo, que devem ser onde nós precisamos fixar o nosso coração. Deve ser o motivo das nossas orações. Devemos pedir ao Senhor todos os dias a graça de termos um coração ligado a esse coração sagrado de Jesus, a esse coração sem mácula de Nossa Senhora. Nós vamos ler o Evangelho de hoje, está em Lucas 2, a partir do versículo 41. Ouçamos com atenção. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais percebessem. Pensando que ele estivesse com seus companheiros de comitiva, andaram caminho de um dia e buscaram entre os parentes e os conhecidos. Mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém, à procura dele. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. Todos os que ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles os viram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizestes? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhe eles: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, para a gente começar a partilhar esse Evangelho, a entender essa palavra de Deus para nós, é importante a gente entender o contexto. O que aconteceu aqui nessa palavra? Jesus, Maria, José, essa santa família de Nazaré, Maria e José eram obedientes à lei, eram obedientes a Deus. Por isso, eles foram para a festa da Páscoa. Jesus foi com eles, junto com a peregrinação de todos aqueles que também iam para a festa. Ao final, quando eles foram embora, dizem que era costume da época que essas comitivas, essas pessoas que iam para a festa da Páscoa, eles andavam em grupos separados, iam um grupo de mulheres, o outro grupo de homens. E aí, eu acredito, nós podemos acreditar aqui pelo contexto, José acreditou que Jesus estava com Maria, Maria acreditou que Jesus estava com José. Quando eles se encontraram e não acharam o menino Jesus, eles começaram a procurá-lo e voltaram para Jerusalém. E aí que a história toma um rumo que nos faz ficar admirados, porque quando chegaram no templo, Jesus estava lá, um menino de apenas 12 anos, sentado entre os doutores da lei, falando das palavras de Deus, partilhando, perguntando e também ensinando. É interessante porque a própria palavra nos diz que Maria e José ficaram admirados quando viram.
Eu fico me colocando no lugar de Nossa Senhora. Há 3 dias procurando seu filho, aflita, José aflito, procurando esse menino. E aí quando eles o encontram, eles ficam admirados ao ver onde o filho deles estava. Eles já sabiam, claro, eles já sabiam que aquele menino era um filho de Deus. Mas eles ainda não compreendiam. Eles já sabiam, viveram todos os mistérios, todos os milagres da concepção de Jesus, do seu nascimento, Deus falando com José em sonho, mas eles ainda não compreendiam. E aí eles viram aquele menino de apenas 12 anos, naquele contexto, e eles ficaram admirados. Admirados por uma criança com tanta sabedoria. Claro, era o próprio Deus que estava ali. E é interessante porque era costume da época que os judeus, eles já entendiam que quando o filho completasse 12 anos, ele já era capaz de responder por si mesmo. Ele já era considerado, vamos dizer, se comparando aos dias de hoje, talvez até uma maioridade. Eu ouvi um padre falando sobre isso, em que ele dizia que naquela época era como se o pai, quando o filho fizesse 12 anos, deixasse de ser responsável pelos pecados do seu filho. Antes dos 12, se o filho comete um erro, a culpa é do pai. Depois dos 12, naquela sociedade, para aquele pessoal, para aquela época, o filho já era responsável por si. E aí, aos 12 anos de idade, depois de 3 dias perdido, não porque Jesus se perdeu, não foi Jesus que se perdeu, foi José e Maria que não sabiam onde Jesus estava, que não encontravam Jesus. Depois de 3 dias, eles encontraram Jesus entre os doutores. Ou seja, um menino de 12 anos, que para aquela época eles entendiam que um menino de 12 anos, ele já era responsável por si, ele já tinha inteligência suficiente, mas ninguém imaginava tanto. Ali o Senhor já dava sinais, ele já dava sinais da sua sabedoria e de ser o próprio Deus. Essa palavra tem muito ao que nos ensinar em relação a uma família de Nazaré, que é o nosso exemplo, em relação à obediência a Deus, mas principalmente também em relação a Maria, que viu todo aquele contexto e guardou tudo em seu coração. Eu fico me imaginando no lugar de Nossa Senhora, em que seu filho responde: "Por que me procuras? Não sabes que eu devo fazer a vontade de Deus?" Ela não responde e guarda tudo isso em seu coração. A princípio, alguns podem dizer que essa resposta de Jesus foi mal criada, foi desobediente, mas não. É perceptível que Jesus dá um alerta, ele dá uma resposta, tanto para Maria quanto para José, que é mais importante fazer a vontade de Deus, que é mais importante obedecer a Deus. Por isso ele estava ali. Porque Deus havia o pedido para estar ali. Isso fica um exemplo muito grande para nós. Quantas vezes obedecemos tantas coisas, nos esforçamos tanto na obediência em tantas coisas, mas nos esquecemos de obedecer a Deus. Depois do intervalo, nós vamos mais uma vez pegar o contexto dessa palavra, trazer para a nossa vida, trazer para o nosso dia a dia. Trazer para as mudanças, para os exemplos, o que essa palavra tem para nos ensinar. Ela é muito bela, ela é muito bonita. E aí a gente percebe uma analogia interessante. Quando Jesus foi crucificado, ele ficou 3 dias no sepulcro. 3 dias. 3 dias para depois ressurgir. Para depois vir trazer para nós o cumprimento da promessa.
neste momento em que Jesus ficou no templo, também foram 3 dias. Também foram 3 dias que já prefiguravam a angústia que Nossa Senhora ia viver. Como se fosse 3 dias longe do Senhor, longe de Deus. E será que nós também temos vivido essa experiência de, às vezes, perder Jesus dentro do nosso coração? Quantas vezes nós temos Jesus? Nós sabemos, isso é uma verdade. Jesus está no nosso coração. Mas com os nossos pecados, com as nossas correrias do dia a dia, com o excesso de trabalho, com tanta coisa, a gente perde Jesus no nosso coração. A gente perde Jesus no nosso coração. Quantas vezes? E o que o Senhor quer nos lembrar com essa palavra é que devemos ir atrás e encontrá-lo. Devemos procurá-lo. Sejam 3 dias no coração, sejam 3 meses, 3 anos, 30 anos. Há quanto tempo o Senhor está perdido no seu coração? Há quanto tempo você não sabe mais aonde procurar a Deus? E às vezes você não está procurando no lugar certo. Nós vamos dar um intervalo agora. Já já nós voltamos com o nosso programa Palavra Viva. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Olá, meu irmão e minha irmã, bem-vindo de volta a esse programa Palavra Viva. Hoje estamos partilhando o Evangelho que está em São Lucas, que conta para nós o episódio que também costumamos contemplar no Santo Terço, em que Maria e José perderam o menino Jesus e o encontraram depois de 3 dias no templo entre os doutores. Essa palavra que tem muito a nos ensinar, vários exemplos a nos falar, mas eu quero pegar alguns em especial. Poderíamos falar tantas coisas em relação a isso, mas Deus tem um propósito especial para nós nesse programa, neste dia, para a gente refletir sobre algumas realidades. A primeira dela que eu quero trazer para nós já comentei um pouco, a questão da obediência. Deus, o menino Jesus, com apenas 12 anos, ficou no templo entre os doutores, vivendo aquele momento de partilha, ouvindo, perguntando, falando com os doutores da lei, enquanto seus pais voltavam para Jerusalém. E aí podemos dizer que talvez ele foi desobediente aos seus pais, mas ele mesmo deixa claro, tanto para os seus pais, quanto para os presentes, quanto para nós. O principal é a obediência a Deus. E aí agora eu quero chamar a atenção de você que é pai, você que é mãe, você que tem pessoas que você cuida, filhos, netos. Se você exerce uma paternidade, uma maternidade espiritual com sobrinhos, com crianças, adolescentes, não sei qual a sua realidade. Mas eu quero te chamar essa atenção em relação à obediência.
Quantas vezes a gente vê com tanta tristeza, entristece muito os nossos corações quando os filhos desejam trilhar os caminhos de Deus, desejam obedecer a Deus e os pais não permitem. E os pais fazem de tudo para eles decidirem, para mudarem de ideia. Quantas realidades, quantas partilhas de jovens talvez querem entrar ao seminário e os pais não concordam. Jovens talvez querem ser missionários e os pais não concordam. Ou são chamados a alguma vocação, a alguma profissão, porque Deus os chamou e os pais não concordam. Deus vem deixar muito claro, primeiro devemos obedecer a Ele e depois aos nossos pais. Eu não estou aqui dizendo para os filhos que devem desobedecer os seus pais, não é isso. Mas eu estou dizendo aos pais que a sua missão enquanto pai é obedecer a Deus primeiro. Se você não obedece a Deus, estando aqui para falar dos pais, mães, avós, você que tem alguma autoridade na sua família, você que tem os seus que te olham, que te observam, que te escutam, você precisa ser o principal obediente a Deus. A própria palavra de Deus diz que Jesus era submisso ao seu pai e sua mãe. Jesus era submisso. O próprio Deus era submisso ao seu pai e sua mãe. E por que ele era submisso? Porque Maria e José também eram submissos a Deus. Se Maria e José faziam a vontade de Deus, com certeza o seu filho também iria fazer. Por isso, você que é pai e você que é mãe, se esforce, busque viver o Evangelho, viver a palavra de Deus, para que você viva primeiro a obediência a Deus. A família unida, a família forte, a família protegida é aquela em que todos, começando dos pais, obedecem a Deus. Buscam a vivência de Deus, buscam a experiência de Deus. Isso é uma das coisas que essa palavra tem para nos ensinar. Um outro ponto que eu gostaria também de forçar, de pegar, de conversar sobre eles, é sobre Nossa Senhora, Maria de Nazaré, que guardava todas as coisas em seu coração. É tão bonito porque o evangelista diz que eles não entendiam, eles não compreendiam o que estava acontecendo, mas Maria guardava tudo em seu coração. Tanto que depois Maria revelou esses fatos para São Lucas, que os escreveu, e hoje nós temos esse evangelho. Eu fico imaginando o mistério que envolve esse coração imaculado de Nossa Senhora. Esse coração escolhido por Deus para ser a mãe do Salvador. Esse coração que guardava todas as coisas. Isso me faz pensar no meu coração e nos deve fazer pensar também no seu coração. Diante de tantos ensinamentos, diante de todas as coisas, tantas coisas, nós temos guardado em nosso coração? Nós temos tomado raízes? Aqui, quando diz que Maria guardava tudo em seu coração, não no sentido de que Maria queria esconder. Às vezes nós mulheres, né, a gente pelo menos tem tendências de ser nervosas, de falar demais, de quando acontece alguma coisa, de sair falando. Então a gente pensa assim, nossa, eu preciso ser como Nossa Senhora, ficar calada e guardar só no meu coração. Sim, Maria era discreta. Mas nesse sentido aqui, guardar é cuidar. Quando você tem algo precioso, você tem um anel, uma joia, você guarda com mais carinho na sua casa. Quando você tem um objeto de valor, você não deixa em qualquer lugar, você guarda, esconde, protege. E é o que a palavra quer nos ensinar para nós no nosso dia a dia. A guardar todos os ensinamentos no nosso coração. E é interessante também
porque a gente guarda aquilo que é útil. Pelo menos deveria ser. A gente guarda porque nós vamos usar. Nós guardamos, né? Dei o exemplo de uma joia valiosa porque tem valor para nós, talvez foi um presente de uma pessoa querida. Mas nós também guardamos um livro porque a gente sabe que aquele livro é importante e um dia nós vamos ler. Nós guardamos os nossos objetos que usamos na cozinha. A gente usa, lava, enxuga, guarda, porque a gente sabe que vai precisar depois. Nós não podemos correr o risco que a palavra de Deus e os seus ensinamentos sejam descartáveis, que a gente usa e joga fora. Esse não é o nosso Deus. Esse não é o nosso mistério. Não podemos correr o risco de pegar os ensinamentos evangélicos, os ensinamentos da Bíblia, pegar a verdade da fé, usar as coisas como quem usa uma roupa, como quem usa um copo descartável para beber água e joga fora. Nós não podemos ouvir a palavra de Deus e falar, olha, legal, hoje eu vou fazer isso aqui, ó, né? Jesus manda amar a todos, vou amar a todos, amanhã é outro dia. Não é assim. Nossa Senhora guardava tudo em seu coração. Ela recolheu em seu coração, ela protegeu em seu coração, para que no momento oportuno ela revelou isso e agora está escrito. E hoje nós temos a graça de contemplar esse mistério. Quantas realidades você precisa guardar em seu coração, meu irmão? Quantas realidades eu também preciso guardar no meu? E colocá-las em prática? E tomar atitudes? E transformar aquilo no bem do outro? Transformar aquilo na nossa principal missão, que é amar. Amar a Deus e amar aos próximos. Guardar não é esconder. Não podemos ser como aquelas pessoas que guardam tantas coisas em sua casa, tantas coisas, tantos objetos, mas que não podem ser usados, porque tem que estar guardado. Você deve conhecer alguém assim. Às vezes, a gente tem essa tentação de ser assim. Vou guardando roupas, eu vou guardando objetos de cozinha, eu vou guardando tantas coisas para um dia, talvez, quando vier alguém importante. Não, meu irmão, você tem um tesouro no seu coração, que é a palavra de Deus, que é a experiência de Deus, que são os ensinamentos de fé. Nossa Senhora guardava em seu coração para revelar, para transformar, para fazer com que isso gere amor, para que isso mude as realidades ao nosso redor. Por isso esse é o nosso convite e assim nós vamos rezar para encerrar essa partilha, rezar essa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te entregamos. Eu quero te entregar, Senhor Jesus, cada pessoa que irá ouvir, que irá assistir, a cada pessoa que será alcançada, que é alcançada neste momento por esse programa Palavra Viva. Quero te entregar os pais, as autoridades, os chefes de família, pais, mães, tios, aqueles que representam esse papel também em suas famílias, que tenham um ardor, que tenham um desejo de obedecer a Deus, que saibam viver essa realidade. Te entrego também, Senhor, os nossos corações. Os corações daqueles que o Senhor confia a Tua palavra, confia a Tua verdade, confia a Tua experiência. Eu te entrego, Senhor, esses corações para que, como Nossa Senhora, eles consigam guardar essa preciosidade que é o conhecimento de Ti, que é a Tua fé. Proteger isso em seu coração para transformar isso em amor, para transformar isso na conversão pessoal, na conversão de tantas pessoas. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor confia isso nesses corações. Nós vamos encerrar essa oração com uma Ave Maria,
lembrando hoje desse dia, desse Imaculado Coração de Nossa Senhora, que todos esses desejos, nossas vontades, que toda essa nossa vontade de ser mais de Deus também esteja guardada neste coração que é imaculado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero te convidar, meu irmão, nesse final desse programa, a conhecer mais a Missão Maria de Nazaré. Nós temos vários projetos sociais aqui em Divinópolis. Temos aproximadamente 70 pessoas que são atendidas, acolhidos, também familiares, no Lar dos Idosos, no nosso Instituição Acolhedora para Adolescentes, Comunidade Terapêutica. Conheça os nossos trabalhos através das nossas redes sociais e, se puder, também nos ajude. Nós precisamos que a providência de Deus chegue até nós e talvez Deus vai usar de você para isso. Muito obrigada e Deus te abençoe. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.